Olá, sejam todos bem-vindos. Eu e o Daniel estamos aqui no nosso quadro Quebra-Cabeça da Vida 2. E hoje nós vamos iniciar, na verdade, uma live, um vídeo, um material aqui para vocês, com uma série de 7 conversas que transformam o amor. Então, eu, Renata Reis, psicóloga, terapeuta, mentora de mulheres, vou trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. E a gente trouxe, né? Tá começando a partir de hoje essa série de vídeos, 7 conversas que transformam o amor. E hoje a gente vai falar de um tema que parece simples para muitos casais, mas que, mesmo sendo simples, é bastante profundo, que é o espaço dentro da relação, né? Exatamente. E uma pergunta, Daniel, que muitas vezes até os pacientes trazem no consultório é: será que dar espaço para o outro, para ele fazer as coisas dele, será que isso significa se afastar? Ou será que é justamente esse espaço que alimenta o reencontro? Uhum. Acho que essa pergunta, você também recebe, Daniel, perguntas desse tipo? Sim, 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 com frequência. Ou ele vem de fato como uma pergunta, né, como essa, ou muitas vezes vem como uma queixa, que muitas vezes eu atendo principalmente homens, né, e é comum os homens perceberem isso como uma queixa, mas às vezes não saber exatamente como trazer isso para a companheira, né, como trazer isso para a esposa, como falar sobre o assunto. Mas isso acaba gerando ali dúvida e uma angústia realmente, né? De muitas vezes ter a sensação de que gostaria de fazer de outras formas, que gostaria de fazer de uma forma diferente, mas não sabe exatamente como tocar no assunto. E acho que um dos motivos que levou a gente a juntos pensar nessa série de vídeos é um pensamento do Contardo Caligares, que não sei se você que está nos assistindo já conhece, já ouviu falar sobre ele. Ele é um psicanalista. E ele dizia, né, ele faleceu aí há alguns anos, mas ele dizia que um relacionamento saudável precisa de distância, né? E que é na distância que nasce a saudade do outro, o desejo, né? Porque desejo é falta, então a gente precisa de alguma forma sentir falta para sentir desejo também. E a partir disso a redescoberta, né? Então, já respondendo a pergunta que você colocou, Renata, e que a gente costuma ouvir de alguma forma, é importante. É de fato o espaço entre um e outro que acaba alimentando esse reencontro do casal, certo? Exatamente, Daniel. E você falando, me lembrei aqui de algo que eu sempre trago, sempre compartilho, tanto nas lives que nós fizemos, no dia a dia no consultório, na minha mentoria, que é no momento de namoro, né, é aquela conquista. E o que acontece? Que está claro aqui que você trouxe essa distância. As pessoas ali, o casal se encontra em determinado momento, né? E eles investem ali na relação. Eles estão com saudade porque eles ficaram um tempo longe, cada um na sua casa, fazendo as suas coisas. E de repente eles se encontram. Então é esse momento de matar a saudade, né? Porque criou ali um espaço entre os dois, uma distância, onde eles começam a fazer algumas coisas, ter alguns comportamentos que vai matar ali essa saudade. Depois, novamente, tem uma separação. Uhum. E assim vai. Então é um momento de alimentar ali o vínculo, né? E o que eu percebo quando vai passando o tempo, quando os casais, né, realmente passam a viver juntos, morar junto, muitas vezes eles acreditam que, ou eles tentam, né, resolver ali muitas vezes a crise grudando mais um no outro.
né? Como se fosse sufocando um ao outro ali. Ah, precisa estar muito junto, precisa fazer tudo junto, né? E aí vai essa coisa que vem num sufocamento ali, né? Vai trazendo irritação, porque cada um vai perdendo o seu espaço. E nós já falamos, né, Daniel, sobre a questão, o quanto é importante, por mais que são duas pessoas, é um casal, Sim, mas como é importante preservar a individualidade de cada um para exato, esse momento. exato, exatamente. E agora eu gostaria de falar especificamente com você que está me vendo, né? Independente se você é homem ou mulher, mas sabe quando você sente que está ali o tempo todo dentro da relação, mas ainda assim você se sente sozinho? Isso acontece quando não tem mais espaço individual dentro da relação. Aí a gente está falando aqui sobre matar a saudade, sobre reencontrar. Quando está muito um ali fundido um no outro, grudado realmente um no outro, não existe espaço para saudade, não existe espaço para sentir falta do outro. Então, mesmo na presença do outro, é possível se sentir sozinho. E esse, com certeza, é um sinal de que não há mais espaço individual para você e para o outro dentro dessa relação. Eu estou lembrando aqui, Daniel, de um casal que nós atendemos. Eu atendo a mulher, né? Você atende o homem ali. Sim. E depois nós fazemos sessões juntos. E como é interessante esse movimento, porque é nítido quando ambos estão se olhando no individual, podendo se reconectar, cada um consigo mesmo, nesses momentos de terapia individual, e como é interessante quando eles estão juntos como casal. Até Uhum. teve uma fala, né, na nossa última sessão que a gente atendeu o casal, onde um dos lados trouxe, mas não é um individual, aqui nós somos um casal. Então, o quanto a demanda de falta de atenção, às vezes, de se sentir sozinho, de não ter ali o outro junto, tem a ver com estar fugindo de olhar para o seu individual, estar fugindo de olhar para si. E aí você trouxe uma coisa interessante aqui. Isso acontece quando não há espaço individual. E aí a pessoa começa o quê? Se sentir o quê? Sozinho. E aí ela acha que é falta da atenção do outro, mas quando na verdade é um momento que ela precisa dela voltar para si. E é nítido quando a gente ouve eles falando sobre as suas questões, o que está fazendo, né? Cada um dali da sua Sim. vida, os planos que eles têm, o quanto é rico e quanto você vê na fisionomia deles a alegria, o bem-estar. E o bem-estar não começa na vida dois. Começa no individual, não é mesmo, Daniel? Exato, exatamente. E é interessante poder os próprios casais conseguirem ter essa percepção. Por isso a gente entendeu como muito importante poder trazer esse tema aqui para nossa série de lives, né, para nossa série de vídeos, porque é exatamente como você falou, né? De repente a partir dessa situação, ter essa sensação de que não, que está se sentindo sozinho, pode ter a impressão de que precisa da presença do outro, né? Que precisa que o outro esteja ali o tempo todo completando, né? Mas na verdade isso nasce na relação individual de cada um, né? Nas atividades que cada um vai fazer ali somente ele, e que depois, no momento em que o casal se reencontra, de poder confraternizar, de poder dividir isso, né? De poder ter de fato uma relação, um diálogo, né? Então, acho muito interessante poder falar sobre isso. E eu lembrei desse exemplo que cabe bem aqui, né, nessa situação. E isso tudo que a gente está falando não tem nada a ver com desamor, tem a ver com muitas vezes quando a gente fica muito ali só no relacionamento, né, é como se você não tivesse onde respirar.
né? E a gente precisa ter essa conexão consigo mesmo. E não é aquela questão de sempre no automático, porque às vezes se faz tudo junto, mas é no automático. Porque estão juntos, porque estão casados, enfim. E aí o amor vai se perdendo e vai fazendo com que as pessoas se percam ali, perde como se fosse o ar, né? Que é o sufocamento ali que a gente falou. Então as pessoas se sentem sufocadas. E agora, eu acho que a gente pode abrir, Daniel, para uma pergunta aqui para vocês, né, que estão aí nos assistindo. Como que é para você, né? Você sente que ainda tem espaço para ser você dentro aí do seu relacionamento? E que o outro, será que o outro ele tem liberdade também de se reinventar, de voltar talvez diferente depois de um tempo que vocês estão ali só? Então, acho que vale a pena você que está aí nos assistindo parar um pouquinho para pensar sobre isso. Como que é isso aí na sua vida e na vida do seu parceiro ou da sua parceira? Exato. Assim como poderia perguntar também para vocês, né? Ou será que vocês entraram numa rotina onde só existe nós e não existe eu e você, não existem dois inteiros dentro da relação, né? Que é algo interessante. A gente trouxe essas perguntas com o objetivo de reflexão, realmente. Então, se fizer sentido para você, nesse momento, pode até pausar o vídeo, tá bom? Para poder, de fato, pensar nisso, buscar chegar a uma conclusão e de uma forma muito sincera. É importante ser muito sincero consigo mesmo. Será que existe um e outro dentro da relação? Existem duas pessoas? Ou será que só existe nós dentro da relação entre vocês? E a gente trouxe esse momento aqui para vocês com o objetivo de falar sobre espaço emocional, né? Como a gente vem dizendo desde o começo do vídeo, porque é esse espaço emocional que permite que a admiração continue viva. Imagino o começo da relação quando vocês se conheceram, com certeza houve algo no outro que te encantou, que te chamou a atenção. E é importante que exista esse espaço para que esse outro possa continuar sendo quem ele é, né? Além de estar junto com você, na relação com você. Então é nesse espaço que a gente sente saudade, que a gente consegue reencontrar o desejo pelo outro, assim como pode ver o outro com novos olhos, né? Porque esse movimento de ir e vir, quem vai, né? A pessoa do casal que vai, ela sempre volta com algo mais, né? Uma história nova, uma experiência nova. Então é isso que vai alimentando a relação entre os dois, certo, Renata? Exatamente, Daniel. E olha que forte isso, né, que você está trazendo. Porque não é na a proximidade constante, né, aquele vínculo onde nenhum dos dois tem tempo para respirar, né, que sustenta ali o amor. Pelo contrário, é no equilíbrio, né, da presença por um lado e da liberdade do outro. Então é importante achar esse caminho do meio, né, para que tenha esse encontro e que tenha uma pausa entre o eu, o você e o nós, que é exatamente isso que você está trazendo. Exato, exatamente. E a partir disso, muita gente pode se perguntar, né? Tá bom, mas como que eu faço isso, né? Como que eu consigo dar espaço para o meu parceiro, para minha parceira, sem perder o vínculo, né? Ou então o medo de não estar demonstrando amor, né? Como que eu cuido do meu espaço, do meu momento e ainda assim eu sou capaz de demonstrar amor pelo outro? Como que a gente poderia responder isso, Renata? Olha, Daniel, eu acredito que não é aqui nesse espaço que nós vamos conseguir trazer tudo isso, né? Todas essas respostas, mas sim tudo isso numa jornada. E pensando exatamente nisso, nessa jornada que nós criamos aí o quebra-cabeça da convivência, onde nós trazemos exatamente lá
como encontrar esse espaço onde tenha a presença, onde tenha liberdade, onde tenha o encontro, onde tenha a pausa e ainda onde nós olhamos para o eu, para o você e para o nós. Não é mesmo, Daniel? Sim, sim, exatamente. E a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, né, que já está aberto para recebê-los. E quem entra no nosso grupo VIP recebe o acesso aí ao nosso e-book gratuito, falando sobre frases que transformam a comunicação. E aí a gente buscou trazer uma série de situações em que as frases que nós trazemos ajudam aí a clarear o diálogo, a comunicação entre vocês. Então, tem frases para começar o diálogo, frases para finalizar o diálogo, ou para, no meio da conversa, demonstrar ali, né, ambos conseguirem se situar dentro da conversa. Então, enfim, esse é um presente nosso e que quem tiver dentro do nosso grupo VIP, a gente vai deixar o link aqui na descrição, vai receber esse e-book, assim como vai ter acesso antecipado aí ao nosso workshop. É verdade, Daniel. E assim, com essas frases, né, as 10 frases que nós separamos lá, já é um início, né, Daniel, para começar aí a transformar esse relacionamento, para ter um relacionamento mais saudável, uma convivência, né, com mais equilíbrio, com mais presença e também com a liberdade. E o que eu quero deixar aqui mais frisado, vamos dizer assim, em negrito, é que o amor ele precisa de presença, mas também precisa de ar. Então as pessoas também precisam de respirar ali. E quando eu falo precisa de ar, é exatamente esse momento de olhar para si, da sua individualidade, porque nós nascemos sozinhos. Nós passamos, né, nossa vida ali em relacionamentos com as outras pessoas. Só que o nosso, né, vamos dizer, quando estamos ali no nosso processo de passagem, né, para o outro lado, vamos dizer assim, nós também vamos sozinhos, né, Daniel? Então, é um início e um final, vamos dizer, entre aspas, sozinho. Só que a gente tem o percurso todo, que é junto. Então a gente precisa se lembrar sempre que é importante o relacionamento, mas também é importante o momento de você com você mesmo, para que você vá se desenvolvendo, vá crescendo, né? Vai lapidando, né, o seu saber, o seu desenvolvimento contínuo. Exato. E para a gente poder concluir aqui juntos, é no espaço que nasce a saudade, né? E onde a saudade mora, mora também o desejo de reencontro. Então, é importante entender, né, como você colocou, o amor precisa de presença, para que ambos estejam presentes na vida um do outro e sintam a presença do outro na sua vida, mas ele também precisa de ar, né? Ele também precisa de oxigênio para poder, enfim, trazer saudade dentro da relação. A saudade precisa fazer parte da relação também, né? E é sobre isso que a gente buscou falar nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje. Nossos próximos vídeos vão estar sempre às terças-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal também. E deixo aqui o convite para você escrever aqui nos comentários, o algo que possa ter te chamado a atenção durante a live, ou quem sabe alguma dúvida que você venha a ter depois de nos ouvir e levou a pensar, né? Assim como a gente fez aqui um exercício de você ser sincero consigo mesmo e falar sobre como está a sua relação hoje, divide aqui com a gente, aqui nos comentários, vai ser muito importante a gente ter esse momento de troca, né? Renata, quer colocar algo mais para a gente poder finalizar? Eu quero dizer que eu espero todos vocês aí no nosso grupo VIP, para que vocês recebam aí o nosso e-book, né, com as 10 frases para mudar aí, começar a mudar o seu relacionamento, para que você consiga ter um relacionamento saudável. E nos vemos na próxima semana.
Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter nos visto até aqui. E na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente retorna com mais um vídeo. Ótima semana para todos vocês.